Imóvel Class. Oferecimento Cresci RS, 50 anos em defesa do corretor de imóveis e da sociedade. Olá, no Imóvel Class TV de hoje, a Biblioteca Pública do Estado reabre as portas para eventos culturais depois de passar por reformas. E no estúdio nós falamos sobre o mercado imobiliário de Canoas, que vive um momento de expansão. Eu sou Lúcia Matos e o Imóvel Class TV está começando. O prédio da Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul reabriu no início do mês para eventos culturais, depois de 3 anos de restauração. Para consultar livros, o público ainda terá de esperar mais 2 anos. Mas já é possível conhecer um pouquinho mais desse prédio histórico que fica no coração da capital dos gaúchos. A situação do prédio estava muito pior do que a gente imaginava, né? Nessa primeira etapa foram refeitas a fachada, os seus ornamentos, foram também restaurados os pisos, os entrepisos. Os entrepisos, eles estavam com sérios problemas de ataque de insetos, cupins. Tão ruim a situação que, na verdade, se tu pegasse um pedaço de uma viga, ela pesa como um papel, de tão danificada que estava por causa dos cupins. Poderiam chegar os livros também, né? Então, esse madeiramento todo foi substituído. Requer um trabalho muito minucioso de intervenções, muito planejamento para que não aconteçam erros. A parte toda de tubulações, por onde vai passar a rede elétrica, lógica, a climatização do prédio. E também todas as aberturas, janelas, portas, todos os vidros, né, foram substituídos, os que estavam quebrados. Toda essa parte estrutural que foi feita nessa etapa teve a necessidade da biblioteca ser fechada ao público. Mas desde que nós fechamos a biblioteca aqui na Riachuelo, nós passamos a atender na Casa de Cultura. Então, na verdade, ela nunca esteve inacessível. Inacessível esteve o acesso a este prédio belíssimo, né, enquanto estava em restauro. Mas ao acervo, aos serviços e setores da biblioteca, desde 2009 nós estamos executando na Casa de Cultura Mário Quintana. Depois que for feita a questão da acessibilidade, do elevador de cadeirantes, que é o que falta, as rampas, e passada a fiação toda, nós vamos trazer de volta para cá, neste espaço, o setor do Rio Grande do Sul. Então, os pesquisadores vão poder ter acesso às obras sobre o Rio Grande do Sul e ao setor de obras raras. Nós tivemos o patrocínio do BNDES de R$ 2.556.000, né? Nós precisamos de em torno de 14 milhões ainda, porque só o restauro das pinturas murais, só ali vai em torno de 8 milhões. Infelizmente, nós tivemos essa parada. E é um trabalho que ainda, se tivesse todos os recursos disponíveis, seria em torno de 2 anos.
Canoas vive uma expansão no seu mercado imobiliário. São muitos os lançamentos de empreendimentos da região e cresce a procura tanto por moradores como por investidores. Para nos falar sobre isso, eu converso hoje aqui no Imóvel Class TV com Alencar Lotice, que é diretor do Sinduscom Regional de Canoas. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Vamos começar falando um pouquinho de como vocês têm percebido esse crescimento no setor em Canoas. Esse processo começou em 2005, 2006, com os programas do governo referentes a financiamentos habitacionais. Começaram a surgir esses financiamentos e eu acho que Canoas se preparou um pouquinho em relação a receber esses projetos de financiamentos habitacionais, fazendo uma alteração no plano diretor. Nesse período, 2007? Há uns 5 anos atrás. Canoas tinha alguns vazios urbanos, que se chama vazio urbano, dentro da malha urbana, onde não era possível construir edificações verticais, não era possível construir edifícios. Com a modificação do plano diretor, houve a possibilidade de mudança nesses índices e criou esse atrativo, então, para as empresas construtoras. E eram muitas regiões consideradas? São várias regiões, são vários vazios urbanos dentro de Canoas que não eram atrativos para os proprietários para venda, porque eram valores de metro quadrado muito altos, e em que não era possível fazer muita coisa. Então, os valores de venda eram baixos. Com a mudança do plano diretor, a possibilidade desses índices subiu muito, né? A área se tornou atrativa, ficou bom para quem era proprietário, bom para quem faz a edificação, bom para quem vai morar, porque mora dentro de uma malha urbana muito próximo de tudo. Pois é, quais são as vantagens de morar nessa região? Tem vantagem mesmo para quem não trabalha na cidade de Canoas, por exemplo? Sem dúvida. Porque a BR-116 é complicada, né? Num determinado aspecto sim, em outro não. Por exemplo, Canoas é muito bem servida por acessos. Um deles é a BR-116, que embora atravesse Canoas, e aí é um problema por causa dos congestionamentos, mas a BR-116 é um acesso pelo lado norte. Nós temos a 386, que é a Tabaí-Canoas, que também é um outro acesso. Nós temos a Freeway. Então, Canoas está muito bem servida geograficamente de acessos, né, para se chegar ou para se sair. Inclusive de transporte público, né? Canoas tem uma infraestrutura muito boa, né, no que diz respeito a ruas pavimentadas, no que diz respeito a escolas, universidades, áreas de lazer. Canoas tem parques bons, né? E um outro fator agora de atratividade é o próprio estádio do Grêmio, a própria arena do Grêmio, que está mais dentro de Canoas do que de Porto Alegre. É verdade. Não é? Pode-se discutir se é o melhor time ou não, mas dentro de uma perspectiva de ambiente de lazer, existem bairros próximos, é só atravessar o rio, que ficam a 5 minutos da arena. Então, nós temos áreas de lazer boas, com uma infraestrutura muito boa para se morar. As distâncias, por exemplo, do centro de Canoas ao centro de Porto Alegre de automóvel é 15 minutos, no máximo 20 minutos. A distância do centro de Canoas ao aeroporto é 10 minutos, 12 minutos. Então, é muito próximo de quase tudo. E economicamente, né? A cidade vai muito bem, né? Muito, muito bem, muito bem. Acho que Canoas, de uns tempos para cá, teve uma evolução muito grande, né? E o comércio é muito forte, a indústria é muito forte. Então, para quem... Porto Alegre teve algum esgotamento na área habitacional, e esse esgotamento talvez tenha proporcionado a essa imigração, né, de pessoas de outros locais para dentro de Canoas. E é Canoas ou toda a região registra um crescimento assim? Eu acredito que seja mais Canoas em função desse preparo que teve, né? Então, Canoas se preparou para ter esses investimentos, né? As empresas, muitas empresas vieram para construir em Canoas, aproveitando essa alteração do plano diretor e desses índices construtivos. Tem empreendimentos de porte bastante grande, né? Mas dentro de um contexto bem elaborado, não é assim, uma massificação. A prefeitura tem tido alguns cuidados no sentido de dar um pouquinho de celeridade para esses empreendimentos
Então, eu acho que nesse aspecto, Canoas se diferencia um pouquinho das demais regiões. Hoje eu estou conversando com Alencar Lotis, diretor do Sinduscom da Regional de Canoas, sobre a expansão do mercado imobiliário naquela cidade. A gente faz uma pausa, mas logo a gente volta para continuar conversando com ele sobre esse assunto. O Imóvel Class TV faz um intervalo e volta já.